Fala, galerinha! Boa tarde! Então aqui, ó, a gente vai começar a nossa aulinha tranquilinha, suave, tá? Falando aqui, ó, de que? Razões trigonométricas. Quando a gente está falando dessa questão de razão trigonométrica, a gente precisa estar ciente de uma coisa. Nós estamos trabalhando aqui num triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo, ó, é aquele que forma 90 graus, né? E que nós temos, ó, o seu lado oposto, que eu vou chamar aqui de A, e ele tem um nomezinho especial. Nós chamamos esse cara de hipotenusa, tá? Nós temos aqui o lado Bzinho e nós temos o lado Czinho, que nós chamamos de cateto. Então, ó, B, né, e C, nós chamamos eles de catetos. E o nosso Azinho, que é a hipotenusa, ele recebe esse nome especial porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, tá? E aí nós vamos conhecer a nossa relação de seno de um ângulo. O que é o seno de um ângulo, Vanos? Então vou botar aqui, por exemplo, vou botar o alfa. Então, ó, o seno de alfa. Seno de um ângulo nada mais é do que o cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? Vou pegar o mesmo exemplo aqui, o nosso cosseno de alfa. E aí nós vamos ter o seguinte: cosseno de alfa nada mais é do que o meu cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. E aí nós vamos ter a nossa tangente do ângulo é igual ao cateto, né, oposto sobre o meu cateto adjacente. E aí você deve estar se perguntando: Vandos, tudo bem, essa é a relação do seno, essa é a relação do cosseno e essa é a relação do tangente, mas quem é o cateto oposto? Então vamos analisar primeiro. Quando a gente pega o nosso alfa, né, o cateto oposto é o lado, né? O cateto é um lado. Então é o lado oposto ao ângulo alfa. Então quem é o cateto oposto? Então, ó, o cateto oposto em relação ao meu ângulo alfa, o cateto oposto a alfa é o lado Czinho, né? E quem é o meu cateto adjacente? O meu cateto adjacente em relação a alfa é quem? Cateto adjacente é o lado que está junto ao ângulo alfa. E aqui, ó, nesse caso, nós vamos ter dois lados. Nós temos o lado B e nós temos o lado A, né, que está junto ao ângulo alfa. Só que o A, nós já temos o nome especial para ele, que é hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o nosso cateto adjacente é esse carinha aqui, ó, ou seja, o meu Bzinho. E a hipotenusa desse triângulo é o meu A. Isso em relação a alfa. Quando eu pego a segunda situação, quem é o meu cateto oposto em relação ao ângulo beta? Peguei o meu beta, ó. Quem é o cateto oposto? O oposto é o que está na frente. Qual lado que está na frente? É Bzinho, tá? E quem é agora também, ó, o meu cateto adjacente, ou seja, o meu cateto que está junto ao meu ângulo beta, nada mais é do que o C. Vandos, mas poderia ser o A? O A nós já sabemos que ele é um caso, né, é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, então ele é a hipotenusa. Então o cateto adjacente em relação a beta é igual a C, tá? Tendo essa situação, agora eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir agora brincar, né? Como assim brincar, Wanderson? Ó, quem é o meu seno de alfa? Então, ó, seno de alfa nada mais é do que cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a alfa? Opa, é C. Quem é a minha, no caso, hipotenusa? É o A. Então, o seno em relação a alfa é C sobre A. E aí, ó, cosseno de alfa. Cosseno de alfa, olhando para o ângulo alfa, ó, é o cateto adjacente, ou seja, o B, ó, aqui, ó, é o meu Bzinho sobre a minha hipotenusa, que é A. Beleza. E aí também a gente já pode aproveitar e fazer o quê? A tangente de alfa.
Quem é a tangente de alfa? Tangente de alfa é o cateto oposto, que é C, sobre o meu cateto adjacente, que é B. Então aqui eu tenho o meu seno, cosseno e tangente, né, com relação ao, né, seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Wanderson, posso fazer para beta também? Claro, é o que vamos fazer agora, né? Então, ó, deixa eu reduzir aqui. Você pode ficar aqui. Ó, vou botar aqui. Agora vai ficar melhor. Então aqui, ó, olha o que eu vou fazer. Agora eu vou fazer o meu seno de beta. Quem é o seno de beta? Ó, B, tá aqui o meu beta, ó, é cateto oposto. Seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa, ó. Seno de beta é, opa, cateto oposto é Bzinho. Quem é a minha hipotenusa? Opa, é A. Tá aqui o meu seno de beta. Quem é o meu cosseno de beta? Ivanos. Cosseno de beta nada mais é do que o cateto adjacente. Opa, tem o C, ou seja, junto eu tenho o meu lado C e o meu lado A. Só que o que acontece? O A já é hipotenusa, então eu não vou mais errar isso. É C sobre a minha hipotenusa, que é A. E agora nós temos a tangente do meu ângulo beta é igual ao cateto oposto, que é o B. Opa! Sobre o meu cateto adjacente, que é Czinho. Então aqui eu também defini o seno, cosseno e tangente de beta. Tá? Lembrando que, Wanderson, aqui eu tenho os senos, tenho os cossenos, tenho as tangentes. Beleza, já consegui entender essa parte, esse conceito. Vamos ver na prática? Então vamos para a prática aqui, ó. Quando a gente tem a prática, olha o que acontece. Quem é o seno de alfa? O seno de alfa é isso aqui, ó. É o cateto oposto, ó. Então o alfa está aqui. O cateto oposto a ele, Wanderson, é 3. Beleza. E a hipotenusa? A hipotenusa é A. Pô, Wanderson, mas aqui eu tenho um problema. É. Realmente você tem um problema. Por quê? Porque o seno desse ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Você tem o cateto oposto, você tem um valor, mas você não tem o valor da hipotenusa. Wanderson, então como é que eu vou fazer para descobrir quando estiver faltando? E aí a gente vai conhecer aqui, ó, teorema de Pitágoras. Esse nosso teorema, né, teorema de Pitágoras, teorema do Tio-Pitch, diz o seguinte pra gente, ó, que a hipotenusa ao quadrado, deixa eu botar hipotenusa mesmo, ó. Deixa eu botar hipotenusa, que vai ficar melhor. Então aqui, ó, deixa eu melhorar aqui. Aí vai ficar menorzinho, mas vai ficar show de bola. Então aqui o nosso teorema, ó, de Pitágoras. E aí o teorema de Pitágoras vai dizer o seguinte pra gente, ó. Esse teorema de Pitágoras vai dizer o seguinte pra gente, ó. A hipotenusa do meu triângulo retângulo, ou seja, teorema de Pitágoras nós vamos apresentar ele quando? Vamos usar ele quando? Quando estivermos falando de quê? De um triângulo retângulo. Então a minha hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então essa é a minha relação de Pitágoras. Tá? Essa é a minha relação de Pitágoras. Por que ela vai ser necessária, Wanderson? Ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então aí agora vai ficar fácil. Agora vai ficar fácil. Por que vai ficar fácil? Olha esse triângulo aqui. Esse triângulo é um triângulo retângulo? É. Posso aplicar Pitágoras? Posso. Então olha que bonitinho. A minha hipotenusa ao quadrado, que é o A, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Opa, que bonitinho! Olha o que vai acontecer.
A ao quadrado é igual a 9 mais 16. Isso dá igual a 25. Ou seja, A é igual a raiz de 25, que é igual a 5. Bom, agora eu descobri o meu A. Posso tranquilamente fazer o meu seno de alfa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Que aí, ó. Beleza. Aí eu faço isso aqui, ó. O meu seno de alfa nada mais é do que 3 sobre a minha hipotenusa, que agora eu descobri que é 5. Então, ó, 3/5. Qual é o cosseno do meu ângulo alfa? Então, o cosseno do meu alfa é o cateto adjacente, ó, 4 sobre a minha hipotenusa, que é 5. E quem é a tangente do meu alfa? Tangente do meu alfa nada mais é do que cateto oposto, que é 3, sobre o meu cateto adjacente, que é 4. Outra forma também, ó, que nós acharmos a tangente do ângulo, ou seja, a tangente de alfa, é a mesma coisa do que o seno de alfa sobre o cosseno de alfa também. Então, ó, nesse caso aqui nós temos seno de alfa 3 sobre 5. Sobre o cosseno de alfa, que é quem, gente? 4 sobre 5, suave. Ou seja, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda, que é 5 sobre 4. Simplifico 5 com 5. Isso dá igual a 3/4. Essa é a tangente de alfa, que é o mesmo valor, ó, que eu achei aqui. Tá? Então a forma de a gente achar a tangente nada mais é do que seno sobre cosseno, ou a gente também pode fazer essa relação se a gente tiver os lados. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Tranquilo? Né? Então, ó, vou aplicar um outro exemplo aqui com vocês. Né? Deixa eu diminuir um pouco o tamanho aqui, ó. Vou aplicar aqui um outro exemplo. Bem tranquilo, ó. Olha esse exemplo. Exemplo 2. Vamos supor que eu tenho um prédio, ó. E aí nesse prédio é formado uma sombra. Tá aqui o meu ângulo de 90 graus. E aí é o seguinte, ó. Eu sei que a altura desse meu prédio é igual a 8. Tá? Então é igual a 8. Beleza. E aí eu sei que essa distância, né, essa hipotenusa aqui, vai ser igual a 10. Pergunto a vocês, qual é o seno de alfa? Fácil de fazer, né? Então, como é fácil, vou piorar a situação para vocês. Quero saber qual é a tangente do ângulo alfa. E também quero saber quanto vale essa sombra aqui, ou seja, esse valor de x. Quanto é que vale? Primeiro, para eu fazer a tangente. Para fazer a tangente, eu sei que é o meu cateto oposto sobre o meu cateto adjacente. Só que tem um problema. Qual é esse problema? Em relação a alfa, eu tenho o meu cateto oposto. Mas qual é o meu cateto adjacente? Eu consigo calcular esse meu cateto adjacente? Eu consigo ver ali quem é o meu cateto adjacente? Não, eu não tenho. Então eu preciso descobrir quem é esse x, que ele é o meu cateto adjacente em relação a alfa. Como é que eu faço isso? Tio Pitt. Tá? Eu aplico o tio Pitt. Então, ó, vou aplicar aqui embaixo, ó, bem aqui do lado. Vai ficar o seguinte, ó. 10 ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, ó. Vou botar aqui embaixo da fórmula para ficar legalzinho. 8 ao quadrado mais o meu x ao quadrado. E aí, ó, 10 ao quadrado é 100, igual a 64 mais x ao quadrado. Então, o meu x ao quadrado é igual a 100 menos 64, né? Passa para o outro lado. Isso dá 36. O meu x é igual a 6. Opa, achei o valor de x, Wanderson. Tá aqui.
é 6. E aí agora eu posso fazer tranquilamente a tangente do meu ângulo alfa. A tangente do meu ângulo alfa é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Em relação ao meu alfa, o meu cateto oposto é 8. Em relação ao meu alfa, o meu cateto oposto, adjacente no caso, é 6. Acabou? Não, vamos simplificar isso aqui, ó. Se eu simplificar por 2, isso dá 4. Se eu simplificar por 2, isso dá 3. Então essa é a tangente do meu ângulo alfa. Belezinha? Bem facinho, né? Bem tranquilinho. Então, ó, essa é a parte inicial, é a parte fácil. E agora eu vou fazer o seguinte. Olha que bonitinho. Olha o que eu vou fazer. Eu vou melhorar isso aqui. Eu vou jogar isso aqui um pouco para o lado. E eu vou botar uma observação aqui do lado, ó. Vou fazer o seguinte. Vou deixar minha foto aqui. Deixa eu tirar minha foto, vou botar ela aqui em cima. Olha a observação que eu vou fazer para vocês. Eu vou pegar isso aqui e vou jogar um pouquinho para o lado, tá? E vou apresentar para vocês um triângulo especial, tá? Que esse triângulo aqui, deixa eu separar aqui, ó. Vou separar aqui para vocês e vou jogar essa tela um pouco mais para o lado. E aí eu vou trabalhar aqui com vocês o seguinte, ó. Eu vou trabalhar o triângulo especial, tá? Que a gente chama, o caso especial desse triângulo, de triângulo egípcio. Tá? Então eu vou trabalhar com esse triângulo egípcio. Eu já até usei ele ali com vocês, tá? Mas aí, ó, vamos prestar atenção aqui, que ele tem uma particularidade bem legal. Esse triângulo egípcio, ele é o seguinte, ó. Triângulo 3, 4, 5. Tá aqui. Esse meu triângulo egípcio, ele vai ter um padrão. E é um padrão muito legal, muito bacana. Olha que legal. Eu vou ter o seguinte, esse triângulo aqui eu chamo ele de triângulo egípcio. E esse triângulo egípcio, ele vai ter exatamente a relação de Tio Pitt, ó. Então a relação, ele vai seguir, obviamente, a relação de Pitágoras, né? Ele vai seguir a relação de Pitágoras para um triângulo retângulo. Então, ó, pensa o seguinte, a hipotenusa ao quadrado, que é o 5, é igual à soma dos quadrados dos catetos. E vamos ver se isso é verdade, ó. 5 ao quadrado, isso é 25. E aí 4 ao quadrado é 16, 16 com 9. Opa, realmente, Wanderson, 25 é igual a 25. Então ele vai seguir a nossa regra em relação ao triângulo de Pitágoras. E tem mais, não só ele, tá? Não só ele. Esse triângulo 3, 4, 5, ele vai seguir em proporção. Como assim, Wanderson? Vamos pensar o seguinte, vou colocar aqui do lado, ó. Vou criar um novo triângulo de Pitágoras também, que vai seguir a mesma relação dele. Mas como assim vai seguir a mesma relação? Vou falar um número K qualquer. Vou falar 2. Por exemplo, 2. Então pensa o seguinte, se eu pegar esse cateto aqui, né, a gente vai criar uma relação de semelhança, né, desse triângulo com esse triângulo. De que forma? Eu vou multiplicar um lado dele por um número e vou multiplicar todos eles por 2. Então, exemplo, 3. Vou multiplicar ele por 2 e ele dá 6. Tá aqui. Peguei o meu 4, ele vai dar 8. Então, 4 vezes 2, 8. 3 vezes 2, 6. E aí, esse meu lado aqui, tecnicamente, se eu multipliquei todos eles por 2, eles vão ser semelhantes. Se aqui é 6, aqui é 8, esse aqui é 5. Se eu multiplicar por 2, ele vai virar 10. Mas, Wanderson, ele vai respeitar novamente a relação de Pitágoras, esse teorema de Pitágoras? Vamos comprovar, ó. Então, ó, a hipotenusa, que é 10 ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aí a gente vai ter, ó, 10 ao quadrado, isso é igual a 100. Só que 6 ao quadrado é 36. E 8 ao quadrado, 64. Opa! 36 com 64 realmente é 100, Wanderson. Ou seja, esse triângulo egípcio aqui, essa particularidade, quando eu tenho triângulos semelhantes, né, com a mesma razão, né, de multiplicação entre eles, ou seja, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2,
10. Ou seja, todos eles estão sendo multiplicados pelo mesmo valor, a gente vai ter que ele vai respeitar o triângulo primitivo 3, 4, 5. Isso aqui é um bizu para, no caso, vocês, quando tiverem uma questão dessa pela frente, vocês olharem e falar, nossa, se eu tenho um cateto 3, um cateto 4 e esse triângulo é um retângulo, eu já sei a hipotenusa de cara. Pum, é 5. Ou se, se eu tenho um cateto 6, o outro cateto igual a 8. Opa, L é retângulo? L é retângulo. Opa, se ele é retângulo, ele lembra o meu triângulo primitivo, né? Egípcio, então 3 vezes 2 deu 6. Opa, 4 vezes 2 deu 8. E tá valendo. Então, se aqui fosse 5, se eu multiplicasse por 2 seria 10. Tá? Então essa relação vai valer. Então, ó, qual é o seno do ângulo alfa? Então eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Bem fácil, ó. O seno do meu ângulo alfa, deixa eu apagar aqui, beleza? O seno do meu ângulo alfa é bem fácil. É o cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Então o cateto oposto é 4, a minha hipotenusa é 5. Qual é o cosseno do meu alfa, Vandes? Opa, mole também. Cateto adjacente 3, hipotenusa 5. Opa, qual é a tangente do meu alfa, Vandes? Mole também. Cateto oposto sobre cateto adjacente 4/3. E aí a gente finaliza essa questão na nossa particularidade do triângulo egípcio e relação de Pitágoras e com relação também aqui ao meu... Não, pode ficar aí. Você aqui. Fica no lugar certinho, filho. Tá, beleza. E aí, ó, isso a gente termina a nossa parte de razões trigonométricas, tá? Aí agora é só a gente praticar esses exercícios e, no caso, ser feliz. Valeu, rapaziada. Espero que vocês tenham entendido aí tranquilamente nossas relações métricas. Mais à frente eu vou pegar alguns exemplos, alguns exercícios. Vou colocar aí pra gente começar a praticar. Valeu, tenham todos um ótimo dia e até a próxima. Oi, galerinha. Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo